Bom, gente, boa tarde aí a todos. Vamos começar a aula de hoje. Antes da gente começar, deixa eu só fazer um aviso. Eu vou começar a fazer computar a presença aí diferente. Então, ainda vou fazer aqui no meio da aula, né? Considerar aí quem está aqui e tudo. Mas eu já vou lançar direto lá no Syscad, tá bom? Então, no final da aula, fiquem atentos aí que eu vou fazer uma chamada rapidinho. Porque eu estou muito sem tempo ultimamente de lançar as presenças. Pode ver que eu não consegui lançar nada ainda. Então, pois aí a gente vai atualizando daqui para frente, enquanto eu vou compensando de trás. Tá bom? Mas o mesmo esquema, né? A aula aqui, eu mando, no final eu faço uma chamada para todos. Tá bom? Dito isso, deixa eu só fazer uma coisinha. Beleza. Dito isso, vamos seguir aí com a nossa disciplina. Hoje, na aula passada, a gente começou a falar de esforços internos, certo? E hoje a gente vai falar de diagramas. Me corrija se eu estiver errado, a gente parou aqui, né, na aula passada, nesse exercício. Porque tá me confundindo que eu estou dando aula para as duas turmas e está com aula atrasada. Então, beleza. Então, a gente vai começar diagrama. Então, pessoal, é o seguinte. O que são aí os diagramas e por que eles são importantes e por que a gente vai calculá-los? Eu falei um pouquinho no final da aula passada, mas com os diagramas, eles são aí uma representação de todos esses esforços internos para o meu problema todo. Então, com esses gráficos, né, que eles vão ser gráficos que vão ter essa forma aqui, como eu estou mostrando na figura aqui do lado, esses são os diagramas de cortante e o de momento, a gente vai ter um para cada esforço. E é exatamente aqui os diagramas desse probleminha aqui do lado. E que com esse diagrama a gente consegue, né, de cara, olhar e verificar, por exemplo, quais são os trechos que vão estar mais ou menos solicitados. Então, dá para a gente imaginar que, né, nesses problemas que a gente vai estar analisando, talvez, né, dependendo de onde eu aplico a carga, dependendo de onde é o apoio, dependendo do tipo do apoio, eu vou ter regiões mais ou menos críticas para o nosso problema. E esse que vão ser os focos, né? A gente quer aí calcular essas estruturas exatamente para verificar esses pontos críticos e garantir que a gente não vai ter uma ruptura, falha ou qualquer coisa desse tipo, né, que inviabilize a minha estrutura. Você quer que ela projete ela para ela ficar do jeito que a gente projetou. Então, o método que a gente faz, né, esse cálculo dos diagramas, é uma coisa que, assim, segue exatamente o conceito, né, do que a gente fez na aula passada, que é o método das seções, onde a gente corta ali na nossa barrinha, e lá naquela barra eu verifico, né, e calculo o esforço naquele ponto. Então, no método da aula passada, a gente vai fazer a mesma coisa, mas a gente vai ter objetivos diferentes aqui. No da aula passada, a gente vai ter resultados pontuais, né? Discretizados aí do nosso problema. Daria para a gente fazer esses diagramas utilizando aquele método da aula passada. Vamos supor, tem essa minha barra aqui de 8 metros, eu estaria aí, vamos dizer assim, vou fazer cortes a cada meio metro. Então, eu vou chegar num conjunto de valores e vou plotar esses resultados. Porque os diagramas, eles são basicamente um gráfico plotado aí em cima da nossa barra. Então, por exemplo, lembra que, né, o eixo X é aquele eixo da barra e aqui o vertical seria como se fosse o gráfico aí, onde eu vou plotar, por exemplo, esses valores de cortante, de momento que eu encontrar. Positivo para cima, negativo para baixo, tá? Então, isso vai depender também do esforço que eu estiver analisando, né? Basicamente,
a cortante e a força normal, a gente indica o sinal, o do momento tem uma regrinha, tá? Só que a gente vai fazer diferente aqui. Aqui eu vou ensinar um outro método. Não é o método mais fácil de você calcular diagrama, mas é o primeiro método que você... E também não é o mais difícil, porque eu entendo que o mais difícil é você partir aqui em muitos segmentos e fazer aí resultados pontuais para traçar aí esse diagrama. Mas é um método onde a gente consegue ver exatamente qual que é a cara desses resultados, né? A cara desses diagramas. A gente vai ver que eles têm algumas coisas em comum. Então, por exemplo, em trechos onde eu não tenho carregamento distribuído, eu vou ter um diagrama constante. Em trechos onde eu tenho um carregamento distribuído uniforme, eu tenho uma reta, né? Isso no de cortante. No caso de momento, nos trechos aí onde eu não tenho carregamento distribuído, eu tenho uma reta. Então, nos trechos aí que eu tenho carregamento distribuído, no momento dá uma parábola. Então, coisas desse tipo, né? E a forma mais clara aí da gente ver isso, nesse primeiro contato que vocês vão ter com os diagramas, é tentando, né, descobrir, tentando e conseguindo, que é o que a gente vai fazer aqui, descobrir as equações que descrevem os diagramas em cada um desses trechos, tá bom? Então, a gente ainda vai utilizar esse método das seções, que é o que a gente usou na aula passada, e método das seções entendam por cortei ali, fiz uma seção e analiso o que acontece nessa seção, tá? Só que aqui a gente vai dar um jeito de transformar isso em uma equação. Como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente quer chegar em uma equação que descreva o comportamento desse meu esforço em um determinado trecho, tá? E por trecho a gente entende como posições diferentes da nossa barra. Então, para isso, a gente vai adotar, né, como uma variável do nosso problema, essa variável x aqui, ó, onde a gente vai ter que adotar uma origem. Então, vamos supor aqui, ó, que minha origem vai ser aqui, para falar o seguinte: bom, x igual a 0, eu estou ali naquele ponto. X igual a 8 metros, eu estou ali no final da barra. Então, dessa forma, né, a gente vai ter uma variável que descreve aí a posição ao longo da minha barra, e a gente quer que essas equações que a gente encontre sejam equações que descrevam os esforços, né, que vai ser o V, o M e o N, em função da posição. Então, vão ser equações desse tipo aqui, ó. Vão ser um V de x, um N de x e um M de x, tá? Então, esse aqui vai ser o nosso objetivo aí inicial, tá? De descobrir essas equações. O que eu já vou adiantar para vocês? A menos que seja um caso muito simples, a gente não consegue chegar em uma única equação que descreve esses esforços na minha barra toda. Então, a gente tem que encontrar equações por trechos. E aí a gente vai entender como que a gente vai descobrir, né, e como que a gente vai separar esses trechos. Vou dar um exemplo aqui, ó. E pensem aí o que vocês, né, já sabem de matemática, basicamente, da vida aí de vocês. E de funções. Se eu olhar, vamos começar por uma coisa mais fácil, que é o nosso diagrama de cortante, que é o que está desenhado aqui. Bom, esse daqui é o diagrama de cortante da minha figura mesmo, tá? Tá sem valor, mas é essa a cara dele. Vocês concordam que eu não tenho aí uma equação, aqui seria uma equação de uma reta, que descreveria esse trecho, aqui seria uma outra equação de reta, né? E aqui seria outro. Vocês conseguem visualizar que são três equações diferentes e não são contínuas, né? Eu não tenho essa continuidade em todo esse período. Eu tenho ou uma mudança brusca de valor, né? Um salto, que é uma função não contínua, e aqui também eu tenho uma mudança brusca de inclinação. Então eu não consigo aí com uma única equação descrever todo esse trecho.
E se a gente olhar no nosso probleminha aqui do lado, o que eu tenho exatamente nesses pontos aí de mudança de equação? Bom, eu tenho aqui uma força concentrada e aqui eu tenho o início de um carregamento distribuído. Então, pessoal, vão ser esses fatores que vão determinar para a gente quantas equações, quantos trechos a gente vai ter. Se a gente voltar no exercício que eu fiz na aula passada, vamos pegar esse daqui, né? Exatamente o que eu estou mostrando ali na frente. Não, melhor. Vou voltar no primeiro. Se a gente olhar esse probleminha aqui que a gente fez, a gente calculou, eu calculei exatamente por isso, antes e depois da força concentrada. E aqui a gente viu claramente que, bom, quando eu fiz o corte antes da força, deu um valor aqui de 2,83 da cortante. Quando eu fiz o corte depois da força, ele deu menos 1,41. Então aqui a gente calculou de fato que, se eu analisar, né, antes e depois, eu sei que ali vai mudar bruscamente esse valor do meu esforço. E isso vai valer para a força vertical, que afeta a cortante, a força horizontal, que afeta a normal, e o caso de ter um momento concentrado, tá? Naquele ponto, aquele momentozinho lá que é um giro direto naquele ponto. Então, tudo isso vai significar que, no meu diagrama, né, no meu problema, eu vou ter um salto ali dos valores e as minhas funções deixam de ser contínuas. Então, se eu voltar aqui, ó, a gente vai determinar a quantidade de equações aí que a gente vai descobrir, né, que a gente vai calcular, em função dessas descontinuidades, ou em função de trechos que não tem mudança, basicamente. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou ter um trecho sem descontinuidade, outro trecho sem descontinuidade e um terceiro. Tá bom? A gente vai ver isso, né, conforme a gente vai vendo os exercícios, mas acho que fica claro, né, o que determina essas mudanças. E aí vai vir o nosso diferencial, né? Então, se a gente quer escrever agora essas funções aqui em função de x, e o x é essa variável que percorre aqui a minha barra, eu não vou fazer mais um corte num lugar específico, né? Um corte que está a 1 metro de distância. Eu vou fazer um corte genérico, de forma que eu represente tudo o que acontece em um determinado intervalo que não tem descontinuidade, que não tem uma mudança brusca. Então, o que eu vou fazer aqui? A partir dessa origem que eu escolho aqui, geralmente a gente bota aqui a origem à esquerda por costume mesmo, eu vou fazer um corte que esteja contido nesse espaço, mas que esteja a uma distância x. Então, num modo aí de eu incluir essa minha variável. E aí, como eu vou resolver isso? Vai ser a partir das minhas equações de equilíbrio normalmente. Eu acho que para a gente entender, é melhor a gente aplicar aí de fato, tá bom? Então, vou pegar um exemplo simples e vamos aprender a calcular os diagramas, ok? Então, assim, eu vou também dando algumas coisas para vocês observarem, porque esse daqui, como eu falei, é um método que não é talvez o mais fácil, porque os mais fáceis exigem que vocês já tenham uma ideia de como as coisas vão se comportar. Porque a partir do momento que você calcula um ou outro valor, o resto você já pode ir ligando os pontos. Só que assim, como o nosso tempo é curto, né, da disciplina, e esse não é o foco para vocês, então eu vou passar esse método e a gente vai calcular alguns casos simples para vocês verem, né? E eu acho que é importante vocês entenderem a cara das coisas e como que a gente chega nesses diagramas, tá bom? Então vamos fazer o exemplo, que eu acho que fica mais fácil aí da gente entender. Então o exemplo é esse simples aqui. Vou fazer, deixa eu pensar um negócio. Eu vou mudar esse ângulo aqui. Vou fazer um ângulo aqui de 30 graus.
vai simplificar um pouquinho as contas para a gente. Então é aqui, gente, essa barrinha de 5 metros com uma força inclinada, só para a gente ver como é que fica a força horizontal e força vertical. Primeiro passo sempre, né? Reações. Reação vertical em A, reação horizontal em A. E aqui, reação vertical em B. Bom, essa minha força, eu vou decompor ela numa componente vertical e horizontal. E aqui, né, a minha componente vertical vai ser os 5 kilonewtons. E a componente horizontal, 8, vou simplificar bem, tá? 8,7. É 8,66. E aí vamos calcular rapidinho essas reações. Então, ó, 5 vezes 3 é menos RVB vezes 5, igual a 0. Então, aqui RVB igual a 3 kN. Então, né, por soma de força na vertical, então, gente, se eu tenho 5 na vertical, já tenho 3 aí do RVB, o RVA para o equilíbrio tem que ser 2 kN, certo? E por último, soma de força na horizontal igual a 0. Bom, o RHA e o 8,7 estão para a mesma direção, então o RHA vai ter que estar para o lado oposto. Então tá aí. Reações calculadas. E agora vem, assim, de fato, a aplicação do nosso método. Então dá para ver aqui, pelo que eu falei para vocês, a gente tem aquela força de 10 kN, que é o que vai representar a minha descontinuidade, né? Uma mudança no comportamento aí do meu diagrama. Então, nesse problema, eu vou ter que fazer 2 seções. Uma em algum lugar aqui, neste primeiro trecho, e outra em algum lugar deste segundo trecho. Então, o que é importante também? A gente definir aqui. Eita, peraí. Pedi. Uma origem, tá? De onde que vai sair a minha variável x. Então, eu vou colocar aqui na lateral esquerda. E aí, como é que a gente vai fazer esse corte genérico nosso? Primeiro, a minha seção S1, ela tem que representar seções, né, nas quais o x esteja entre 0 e 3 metros. Então, como se eu estivesse pegando ali num lugar qualquer entre aquele apoio e a força. Então, aqui eu coloco até menor ou igual a 3 metros, porque minhas equações vão valer também se eu jogar lá x igual a 3. Mas entendam que é até antes da força. E por quê? Porque o nosso corte ele vai ter essa cara aqui assim, ó. Então, ele começa sempre lá da origem. E a minha origem, que é onde eu tenho a minha reação vertical de 2 kN, e a minha reação horizontal, vou trocar aqui o sentido, porque o sinal está contrário, de 8,7 kN. E, nesse corte, como a gente está ali depois do apoio, mas não chegou ainda na força concentrada, porque ali vale até 3 metros,
aqui é onde ele vai estar essa minha seção. Onde vai ter a minha força normal, a minha cortante e o momento que eu estou desenhando nos sentidos positivos. E como que a gente insere, né, o X aí no nosso problema? Bom, esse meu corte, eu estou fazendo ele em uma posição genérica. Então, se eu olhar para esta distância aqui, e eu adotar essa distância como sendo x, que é basicamente a distância ali do ponto da minha origem até o corte, então eu consigo, nesse mesmo desenho, representar todos os casos que respeitem aqui esse intervalo. Falei, mas o que é o principal? Bom, você vai cortar aquele trecho em um lugar, só que em vez de você colocar a distância específica para calcular num ponto específico, você vai fazer de forma geral, genérica, e vai falar que você está numa distância x. E aí você vai ver que dessa forma, quando a gente aplica as equações de equilíbrio, a gente cria essas equações dos respectivos esforços. Tá bom? Faz sentido? Então vamos lá. Deixa eu copiar isso aqui para outra página. E vamos resolver aqui. Então, ó, gente, vamos começar por qualquer equação que a gente queira. Vou fazer a do momento, tá bom? Então, soma de momento, vou pegar aqui em relação à minha seção S1, fazer aí igual a zero. Aí, vou ter o momento concentrado, que está girando aí para o sentido anti-horário, certo? E, né, soma de momento em relação a esse ponto aqui. Girando aí no sentido anti-horário, estou chamando de positivo. E o que gera momento também vai ser a força de 2 kN, que está a uma distância x. Tá? Então, esse x é a distância do meu trecho. Igual a zero. Então, aí eu descobri qual que é a equação que descreve o meu momento nesse trecho. Tá, gente? É isso. Simples assim. Tá bom? Bom, aí, se eu fizer soma de força na vertical igual a zero, eu tenho o V para baixo e o 2 para cima. Então, V igual a 2 kN. E por último, soma de força na horizontal igual a zero. Então, eu tenho aí N igual a 8,7. Então, assim, né? Momento deu uma equação linear, né? A cortante deu uma constante, mas ainda assim é uma equação de uma reta, a única diferença é que é uma reta aí horizontal. E a normal a mesma coisa, tá? Vamos fazer o da outra sessão, depois a gente conversa um pouquinho. Beleza, pessoal? É isso, tá? Então vamos voltar aqui para o problema. E agora, fiquem atentos, né, para essa outra sessão que a gente vai fazer, que é uma sessão que está entre o 3 e os 5 metros. Lembrando que a nossa origem é a mesma, tá? Você até poderia trocar a origem, mas aí envolve outras questões. Mas vamos manter a mesma origem.
E aí, o que a gente vai fazer? Bom, como a gente tem que inserir esse x no nosso problema, a gente vai estar sempre fazendo um corte que vai dar origem para a seção que eu estou analisando. Ou seja, quanto maior o problema, você vai acumulando coisas, tá bom? Então, não é para fazer um corte só, aliás, do anterior até agora, não. A gente vai partir da origem até a nossa nova seção. Por quê? Porque o x do nosso problema é esse comprimento, né? É o comprimento da origem até a seção que eu estou analisando. Então, a minha seção S2, ela vai ser válida para o x entre 3 e 5 metros. Vamos desenhar tudo aqui. Então, a gente tem, ó, as reações. Passamos da força concentrada, então, que é 5 kN, e 8,7. A seção, força normal, cortante e momento. E, de novo, ó, tudo isto daqui da origem até a minha seção é x. A diferença agora também é que a gente sabe que isso daqui, a distância aí de um apoio até a força concentrada, é 2 metros, tá bom? E aí a gente aplica as equações. Vocês podem estar pensando, e se eu pegar, cortei ali, mas olhar para o que tem do outro lado? Você até pode fazer isso, só que aí você tem que criar uma outra origem, né? Porque você vai estar olhando para o problema de lá. Os resultados, eles vão dar os valores os mesmos, né? Se você fizer tudo direitinho. Só que você vai ter origens diferentes para cada equação, isso pode confundir, tá? Então, assim, N formas de você fazer. Contanto que você desenhe o problema direitinho, tudo que tem nele, né, e aplicou as equações corretas, não vai ter problema, tá bom? Então, aí, vamos fazer esse cálculo. Vamos, aqui é a minha seção S2. Então, vou fazer primeiro pelo momento. Soma de momento em relação à seção S2 igual a 0. Então, vamos lá. Momento concentrado mais 5, e aí vezes quanto? Bom, a distância é essa daqui, né, que eu tenho que olhar agora. Que é a distância da minha seção até o ponto de aplicação da força. Bom, então, se tudo é x, aquilo lá é 2, então aqui vai ficar x menos 2. Ô, Fábio, Oi? eu acho que você confundiu ali, é 3 É metros. 3? Ah, tá. Então, beleza. É verdade. Muito obrigado. Então, aqui vai ficar x menos 3 metros. Beleza? X menos 3. E menos 2 vezes x igual a 0. Tá? Então, ó. Anti-horário, positivo. O 5 também aí anti-horário, então por isso positivo. E o 2, horário
Então, sentido contrário, negativo. Então, aí simplificando, né, vai ficar m mais 5x menos 15 menos 2x igual a 0. Então, o momento vai ficar 3x, passo para o outro lado, 15 menos 3x. Beleza? Então, assim, né, o problema é que depois, se o problema vai ficando grande, essas equações aqui vão complicando. Tá? Mas a gente vai fazer casos simples, fiquem tranquilos. Agora, nesse que você fez aí, tem que olhar como referência, então, o ponto da direita. A gente tem a origem, né, que é a origem de onde conta o x, só que aqui eu fiz a soma de momento em relação a essa seção. Tá? Ah, beleza. Laura, não entendi essas distâncias que colocou. Ah, agora entendeu. Tá. Então, entendido, pessoal? Ah, Isabela, não tinha visto aqui, tá? O que você falou. Mas obrigado, pessoal. Beleza? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, depois disso, soma de força vertical igual a 0. E aí a gente tem, ó, 2 para cima, menos 5, que está para baixo, menos V, igual a 0. Então, aqui o V vai ser igual a menos 3 kN. Faltou espaço aqui. E por último, soma de força horizontal igual a 0. Bom, eu tenho 8,7 para um lado, 8,7 para o outro. Então, força normal igual a 0. Beleza? Então é isso, pessoal. Chegamos aí nas nossas equações. Vamos ver agora o que a gente faz. Vamos desenhar esses diagramas, tá? E depois a gente conversa um pouquinho mais em cima deles. Antes de continuar, eu só tenho uma dúvida aqui, por exemplo, para a soma do momento. Você considerou o momento anterior, que é o menos 2x, não é? O outro momento que você fez. Então, não, aquilo lá eu esqueci, tá? Isso aqui eu fiz para essa sessão, aí a gente Eu tô vai para doido. outra, tá? Aí, ele entra esse 2x, porque você ainda tem, né, essa força de 2 vezes o x. Eu confundi, verdade. Assim, é a mesma coisa, né? Porque o outro também era força de 2 vezes o x. Mas não é que Mesma você coisa. aproveita, né? Beleza. Beleza? Valeu. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo que é mais fácil, que são aí da normal e da cortante, né? Que está mais tranquilo. Vamos fazer o seguinte, como que a gente costuma desenhar esses diagramas? Vocês podem desenhar eles assim. Tomando como base, né, a base do nosso diagrama é sempre o nosso problema. Então, deixa eu colocar ele mais ou menos aqui. Deixa eu contar os quadradinhos, mais ou menos. Tá. Então, assim, você pode até fazer um embaixo do outro, né? Se tivesse na lousa aí, a gente fazia. Mas aqui não vai caber tudo. Então, como se o primeiro aqui... Deixa eu copiar. Como se o primeiro aqui em cima fosse o nosso problema, para a gente ter ele de referência, então teria o apoio, nosso probleminha aqui mesmo. E é interessante a gente ter o problema de referência, porque aí a gente consegue ter a relação direta aí entre o que tem em cada trecho, o que alterou de um trecho para o outro. Pode puxar, assim, umas linhas auxiliares
só para delimitar esses pontos onde a gente vai ter alguma mudança, né? Ou que determina aí cada trecho do diagrama. E aí a gente costuma fazer assim. Dá o nome aí para o diagrama, então esse primeiro vai ser da cortante. E a gente põe a unidade, tá? Para a gente não ficar carregando o diagrama de unidade. E depois aqui, normal e unidade, quilonewtons, tá bom? Então vamos ver o que deu. Na primeira seção, cortante deu 2 kN positivo e depois foi para 3 negativo. Então, como que a gente vai traçar isso? É uma linha reta mesmo. Então, ó, com 2 kN positivo. Então, essa altura aí a gente tenta fazer aí mais ou menos na escala, né? O ideal é que seja aí na escala. Então, ó, 2. Aqui também é interessante a gente colocar o sinal. Esses diagramas costumam ser preenchidos, tá? Porque em alguns casos, depois a gente vai ter parábolas e coisas assim, é interessante você saber exatamente, né, o trecho onde ele está sendo carregado, ou que cada um desses valores aqui tem um significado em si. Depois a gente tem, passando lá para o segundo trecho, menos 3. Então aí, na parte de baixo. E eu vou fazer tudo bem bonitinho aqui para vocês verem que vocês também têm que fazer esses diagramas bem bonitinhos. Ninguém merece fazer um monte de conta, depois desenha de qualquer jeito. Negativos. Então, sem pressa. E aqui 3. Tá bom? Então, gente, é isso o diagrama. Tá? Aqui a gente desenhou exclusivamente pelas equações, então a gente está plotando as equações. Vou fazer o da normal, depois a gente conversa um pouquinho. O da normal deu 8,7 positivo e 0. Então, né, não dá para a gente fazer aí na mesma escala essas coisas. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Né, porque cada esforço aí vai ter um valor, mais ou menos. Então, o importante é você ter a mesma escala dentro do mesmo diagrama. Mas aí, supondo aqui, positivo. (8,7) positivo. E o outro trecho, que é 0, a gente costuma determinar ele assim, tá bom? Só marcando ali que é 0. Então, pessoal, esses daqui são os seus diagramas. E que, imagina, né? Você vai fazer esse diagrama. E aí você resolveu fazer lá pelo método das seções. E para desenhar esse diagrama aqui de força normal, você cortou 15 vezes nesse trecho e chegou exatamente no mesmo valor. Obviamente que lá pelo 10ª, ou pela 7ª, ou talvez aí pela 5ª vez, você já fala assim, opa, acho que vai dar o mesmo valor, né, em todo esse trecho, porque se a gente olhar, né, na soma de força normal, aqui e aqui, não entra o x em lugar nenhum, né? Então, assim, em função do que você tiver aqui de força, ele vai seguir, né, de qualquer forma, tá bom? O que eu quero mostrar para vocês, que eu falei um pouquinho na aula passada, mas aqui a gente vê melhor. Bom, essa minha força aqui concentrada, ela é uma força de 5 kN na vertical e 8,7 kN na horizontal. Então, se vocês olharem, os saltos aí que a gente tem nos diagramas, eles vão ser referentes a essas forças. Então, espera-se que a distância aí, né, esse salto do valor que a gente tem de um caso para o outro seja igual à força aí que a gente tem aplicado. Então, uma coisa vocês podem ter certeza. Supor que você fez desse lado aqui, chegou nesse mais 2.
Bom, eu sei que dali para o outro trecho vai ter um salto de 5 kN. Então, ou ele pode ir para mais 7, ou ele pode ir para menos 3. Então, se você fez a equação e chegou em menos 8 ali, você vai falar, acho que tem alguma coisa errada, né? Porque esse salto não está referente à força que eu estou aplicando. Mesma coisa para a força horizontal. Tinha aqui 8,7. Esse salto aqui também é referente a esses 8,7 aqui, né? Que é a força horizontal que ele encontrou no trecho. Tá? Então, digo isso porque num cálculo, né? Num desenho de diagrama mais direto, você descobre alguns valores e por meio dessas constatações que eu estou falando aqui para vocês, vocês descobrem o resto, tá? Mas de qualquer forma, isso são coisas que a gente tem que usar até para conferir os resultados. Beleza? Simples, né? Para esse caso. Alguma dúvida aí, pessoal? Deixa eu voltar no chat aqui. Então, beleza. Agora, se a gente for partir para o diagrama de momento, ele costuma ser mais chatinho. Então, vou fazer o seguinte, ó. Para o diagrama de momento, eu vou copiar as equações. Então, a gente tinha aqui, ó, na seção S1, o momento igual a 2x. E na seção S2, o momento igual a 15 menos 3x. Certo? Aqui eu tenho a equação de uma reta, né? Então, o outro lá também, mas aqui a gente tem uma equação de uma reta e a gente precisa de 2 pontos para determinar essa equação. Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos calcular 2 pontos, atribuir 2 valores e jogar lá no gráfico. A melhor forma da gente fazer, não a melhor, mas acho que é a mais simples, é a gente colocar o início e o fim do trecho. Então, por exemplo, na seção S1, que ia de 0 a 3 metros, vamos colocar x igual a 0. O meu momento dá 0. E x igual a 3 metros. Então, que o meu momento vai dar 6 kN vezes metro. Tá bom? E para a seção S2, ela começa em x igual a 3 metros. Que, reparem, também vai dar 6 kN vezes metro. E x igual a 5, que vai dar 0. Tá bom? E aí vamos desenhar isso. Então, esse desenho aqui ele podia ser feito ali embaixo dos outros dois, tá? Que a gente acabou de fazer. Mas vocês concordam que ele vai ser basicamente isso, ó. 0 nas extremidades, supondo que aqui é o x igual a 3. Já explico que a gente vai desenhar para baixo. Isso é o 6. Como é 0 nas extremidades, é só a gente ligar essas duas retas. E preenche o diagrama bonitinho. Vamos conversar, então, por que esse diagrama ficou para baixo. Então, isso, pessoal, é meio relativo em alguns lugares, tá? Alguns livros eles fazem aí para cima, mas tem uma série de aplicações depois que a gente fica melhor de entender. Lembra que o conceito, então, ó, momento, quilonewton metro. A própria convenção de sinais do diagrama, do momento, é da seguinte forma, né? Momento é positivo quando traciona a parte de baixo da minha barra. Então, quando a gente desenha o diagrama para baixo,
a gente já consegue ter uma noção qual que é a curvatura, né? E qual que é a parte da minha barra que está sendo tracionada. Então, se eu desenho o diagrama positivo para baixo, é porque a parte de baixo aí que está sofrendo essa solicitação de tração, de estar aumentando aí de tamanho. Isso também tem outras aplicações, tá? Voltadas aí para o pessoal do concreto, enfim. Mas essa é a nossa convenção. Ok, quero desenhar para cima? Pode desenhar. Só que vai ter um outro problema também referente à curvatura quando eu tiver a parábola do segundo grau. Então ela tem uma regrinha que fica melhor para a gente entender aqui. Então vou desenhar aqui a partir para baixo, por uma série aí de convenções e também por essa questão do carregamento distribuído que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Então, por enquanto, né, guardem isso. E é isso. Desenhamos os diagramas. Aqui é um caso simples mesmo. Coisas que eu quero falar para vocês sobre os diagramas, que eu acho interessante. Então, falei da questão aqui do salto, né, que tem aí de um diagrama para o outro. Outras coisas do diagrama de força normal e cortante. Repare que os valores aqui das extremidades, nesse caso ele é constante, mas os valores das extremidades são também exatamente os valores das reações de apoio. Tem uma questão do sinal, que aí é em relação àquela convenção, né, do que é positivo e negativo, mas o valor em si é o valor da sua reação. Por quê, né? Imagina, você tem a barra, a primeira coisa que ela encontra é a reação de apoio. Então, ela vai manter ali aquele valor ao longo de toda a sua barra. Né? Nesse caso, como não acontece nada até chegar na força, ela vai se manter, né? Porque é o valor que a barrinha recebeu. Mesma coisa ali para o outro lado. E aqui na força normal também, né? Repara que aqui a gente tem essa força, né? Tinha essa reação de 8,7 kN, e ali no outro é o apoio móvel. O apoio móvel você não tem reação horizontal, então por isso aqui, ó, aqui é zero, tá? Porque se eu vier de lá para cá, ele não vai ter aplicado nenhuma força na horizontal, tá bom? Então esses problemas e outras coisas você pode fazer para conferir. Ah, tô na dúvida de algum trecho. Você pode ainda fazer um corte pontual, né, com uma distância específica e verificar se deu certo ali o seu resultado ou não. Agora, em relação aqui ao momento, tem uma coisa que tem uma relação entre o diagrama de momento e o diagrama de cortante. Na verdade, a cortante, ela é exatamente a derivada do momento. Então, se a gente olhar para as equações, então, ó, cortante momento igual a 2x. A minha cortante deu 2 positivo, tá? Com sinal e tudo. No outro caso, na seção S2, momento 15 menos 3x. Derivo isso daqui em x, cortante igual a menos 3. Então, professor, fiz a equação da cortante. Posso integrar para chegar na do momento, que a do momento é mais trabalhosa? Não. Pode. Mas só que você concorda, se você integrar, você chega aí, adiciona uma constante. E a questão é, como você vai descobrir essa constante? Você precisa trabalhar com condição de contorno e outras coisas, né? O que você pode fazer é o contrário. Sim, você chegou na do momento, quer chegar na da cortante, você pode derivar, tá? Mas assim, olha essa conta, né? Então, talvez você pode fazer os dois, porque faz a soma de forças direitinho, e depois você deriva na sua cabeça ali do momento e confere o seu resultado, tá? Então, isso pode fazer sim. E o que a gente chega também? Bom, se a cortante é a derivada do momento, e vocês sabem que a derivada da função em um ponto vai ser a inclinação daquele ponto, né, da reta, enfim, da curva.
Então, se a gente tem uma reta, eu derivo aqui em qualquer ponto, eu tenho a mesma inclinação. Então, por isso que a cortante é exatamente a mesma, né, em todo o trecho, porque ela representa a inclinação desta reta. Então, repara, ó, tá para baixo, mas ele sai do zero e vai ficando positivo, né? Então, eu tenho uma cortante positiva. A gente pensa em matemática, tá, pessoal? Em cálculo mesmo. Tem uma cortante positiva, uma inclinação positiva, o que significa que o meu momento vai estar aumentando, né? A minha função aumenta se a inclinação dela é positiva. E aqui é menos 3 e a inclinação é negativa, né? Então, ou seja, o valor vai diminuindo. Tá bom? Então vamos guardar essas coisinhas, né? Que aí a gente vai usando de subsídio para todos os outros casos. Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa para falar daqui. Então, não. É isso, tá, pessoal? E aí, aqui, se ninguém tiver nenhuma pergunta, vem para o nosso, aqui está exercício prático 3, mas exercício prático 2. Exercício de aplicação 2. Ô, Fábio, Oi, pode falar. não é uma pergunta, é só um negócio que eu travei aqui. Na seção 1 você usou X e na seção 2 você usou X, mas são X diferentes, né? Ó, x é a variável que sai da origem e vai até o ponto ali que a gente está cortando. Sim. Então, assim, é o mesmo x, né? Que é a mesma Ah, origem. A única diferença é o intervalo que você pode usar cada um, né? Por exemplo, sim. nas primeiras equações eu só posso usar de 0 a 3. E na segunda de 3 a 5. Mas se você for comparar a seção 1 com a seção 2, eles não têm o mesmo valor, né? Ah, não. Então, Ah, é assim, isso que eu travei. a seção 1, ele vai ter valores entre 0 e 3 metros. Aham. E a seção 2 vai ter de 3 a 5 metros. Não, beleza, então. Mas é porque assim, não vai começar do zero de novo a partir, tipo, dessa força, tá? O zero tá sempre ali lá no comecinho. Beleza, beleza, obrigado. Então aqui, pessoal, a gente vai para o nosso segundo exercício prático, que é o para vocês fazerem e entregar, tá bom? Ainda é um problema desses, tá? Para vocês determinarem os diagramas nessa situação que tem agora duas forças concentradas. Pelo que a gente conversou, né, acho que a gente consegue entender que nós vamos ter 3 trechos aqui nesse nosso probleminha. Então, vocês vão ter que calcular as reações, né? E aí, definindo uma origem, que pode ser aqui, né? Vocês vão ter que fazer um corte que está aqui, não é no meio, tá, gente? Não é que está no meio do 1,5. Que está em algum lugar entre, né? Que é o x valendo de 0 a 1,5. O outro, para o x entre 1,5 e 3. E outro para o x entre 3 e 5. Tá? Então, eu quero que vocês façam esse exercício, que cheguem aí nas equações dos diagramas e desenhem os diagramas, tá bom? Então, quero que vocês comecem agora, tá? E deixa eu fazer o seguinte. Copiem aí o desenho que eu quero mostrar. Eu falei do F-Tool para vocês? Não, né? Não. Eu acho que eu falo agora. Então, copiem aí que depois eu vou mostrar um programinha para vocês.
Espera aí, pessoal, desculpa. Então, pessoal, só vou parar de compartilhar rapidinho e já volto. Pessoal, então, vocês copiaram, eu quero mostrar para vocês este programinha aqui, ó. Espera que eu vou botar aqui no canto. Para quem estiver copiando ainda. Este programinha, ele se chama F-Tool, tá? É um programa grátis. Ele foi desenvolvido, eu acho, pelo pessoal da PUC do Rio, ou da UFRJ. Estou na dúvida. Mas é um programa antigo, que vocês digitarem aí F-Tool, vocês vão baixar. Provavelmente vocês já estão digitando, já estão baixando. E com ele a gente consegue resolver todos esses problemas que a gente está analisando aqui. Desde o cálculo das reações até essa parte mais dos diagramas. Até coisas a mais, faz mais coisas do que isso. Eu vou abrir ele aqui e eu vou mostrar um exemplo, porque tem algumas coisinhas aí que a gente tem que fazer, mas para vocês verem aí como funciona. É bem simples, tá? Eu acho que vocês já copiaram aqui. Se alguém não tiver copiado, quiser que eu volte, aí vocês me dão um grito. Então, ó, esse daqui é a telinha do programa. Aqui você vai desenhar a sua estrutura, né, basicamente. E vou fazer de uma forma bem simplificada. Aqui eu costumo ativar, ele tem esse grid,
Então, que essa grade que a gente... geralmente, nossos probleminhas aí é 1 metro por 1 metro, então tem essas dimensões bem definidas, então fica mais fácil da gente desenhar. Então, coloquei aqui de 1 metro em 1 metro, ele cria essa malha, né? Não sei, acho que está muito... Na minha tela que está muito clarinha, mas tem uma malha aqui de quadradinhos, né? De 1 metro por 1 metro. Então, vou criar mais ou menos esse problema, tá? Que a gente fez. Então, você coloca os pontos onde você vai ter apoio, onde vai ter força, enfim, tudo que tiver aí do seu problema. Então, fiz aqui 3 pontos. Crio também a barra, né, do jeito que você tiver que criar. Então, aqui do lado você cria o ponto, depois aqui a barra. Dá para você criar os pontos aqui, ó, por coordenada dos pontos também, dá para você fazer. E para definir a geometria, é mais ou menos isso, né, da sua barra. Aí aqui em cima, a gente tem algumas das propriedades que a gente tem que inserir. O programa ele não vai rodar se você não der, por exemplo, o material, apesar que ele não vai usar para nada no cálculo, nesse que a gente está fazendo, vai usar só para um cálculo de deslocamento. A seção transversal, então, ou seja, se é um quadrado de 10 por 10, enfim, qual que é a seção da nossa barra. Aqui, os apoios. Aqui, aquelas rótulas dos problemas ali que eu fiz na semana passada. Forças concentradas, forças nos nós. Momentos. Carregamentos distribuídos uniformes, lineares e efeitos de temperatura. E outras coisinhas aqui que eu não vou entrar nesse mérito. Então, a gente tem que inserir aí um material. Então, aqui o programa ele funciona sempre no sentido de cria um material, dá um nome para ele e aplica no nosso problema. Então, toda função que você cria aqui, ele aparece aqui na barra à direita. Então, se eu colocar aqui, ó, Create New Material. Então, você cria aqui, você tem que dar um nome, que eu estou sem teclado, peraí. Vai aparecer um tecladão aí para vocês. Então, vai ficar aqui, ó, S1. Então, aqui, ele já vai dar aí um nome, né, com alguns parâmetros que você pode ter para o material. Você pode mudar aqui, né, modo de elasticidade, enfim, esses parâmetros aí da parte de materiais. E esse botãozinho aqui você aplica para os membros selecionados, ou esse daqui que tem o All, você aplica para todos, tá bom? Se você selecionar, ele vai ficar vermelhinho, e aí seleciona para todos, beleza? Aí depois aqui a gente tem as seções transversais, onde eu também tenho que criar uma, e aqui eu posso escolher, por exemplo, um retângulo, que vai ficar mais fácil de eu colocar. Dou um nome para essa minha seção, eu vou chamar aqui de S2, e ok. Aí aqui, por exemplo, ele vai pedir também as dimensões aí dessa seção, então estou supondo aí que é retangular. Então vamos lá. 10, foi 100, né? Mas tanto faz. 10. Sumiu meu botãozinho aqui. Beleza. Escolhi aqui as dimensões, né? A base e a altura. Tem outras possibilidades aí para você aplicar. E coloquei aqui All. E apliquei em todas as barras. Então, assim, isso não importa muito nos resultados. Não vai importar nos seus resultados. Então, você pode colocar qualquer valor. Só não pode deixar 0, tá? Porque senão ele não roda. Mas ele precisa disso. Aí vamos aqui para o que importa. Então, aqui a gente tem os apoios, tá bom? E como que a gente define os apoios aqui no nosso problema? Então, vamos supor que eu tenho ali um apoio fixo e um apoio móvel. Então, ele vai ser descrito em função dos deslocamentos que estão livres ou que estão fixos. Então, tá aqui, ó. A gente tem, aqui é displacement, que é deslocamento, tá? Então, displacement em X, displacement em Y, né? Deslocamento em X, deslocamento em Y, e aqui rotação em Z. Então, por exemplo, se eu quero um apoio fixo, o deslocamento na direção X está travado, então fixo aqui.
deslocamento na direção Y está travado. Selecionei ali o nó que eu quero aplicar e cliquei aqui nesse botãozinho. E aí aparece o seu apoio. Aqui do outro lado, eu quero um apoio móvel. Então, vou liberar aqui, né? Vou deixar livre o deslocamento em X. Apliquei. Fiz aí o meu apoio móvel. Vou mudar, vou fazer um apoio móvel, mas que está travado em X, que seria aí ao contrário. Aí ele gira, tá bom? Vou fazer um engaste, né? Que é aquele que está os 3 travados. Então, está aqui o engaste. Ele está aqui, né? Na horizontal, mas o engaste é o engaste, não importa. Então, vou colocar aqui, ó. Deslocamento em Y. Beleza. Aqui aquelas rótulas, né, daqueles problemas que eu mostrei para vocês, então eu posso colocar aqui, ó, uma rótula. Posso tirar a rótula, tá bom? Esse daqui, o que é isso? Ah, não, isso daqui não. E aí vem as forças. Aí aqui os carregamentos a gente tem que dar nome também. Esse é o processo do programa. Então vamos dar um nome aqui. Vou puxar o meu teclado aqui. Então vai ser F1. Tá bom? E aí ele dá aqui, né, todos os... ele pode ser uma força X, Y ou um momento concentrado. Então essas forças concentradas. Vou colocar neste ponto uma força vertical, tá? Então vou colocar aqui o valor da minha força. Como é para baixo, ele tem que ser aí menos, vou colocar menos 30, por exemplo. Fechei aí. E vou aplicar nesse ponto. Tá bom? E assim sucessivamente, tá? Só que se eu quiser criar outra força aqui, e é o que eu vou fazer, vou colocar aqui F2. E eu quiser que aqui seja, sei lá, uma força concentrada de menos 40 e um momento de 100. Então, aqui apliquei esses carregamentos, tá bom? Então, assim, para cada ponto você vai ter que criar um carregamento diferente, a menos que sejam forças iguais. Aí, o que a gente teria aqui também? A possibilidade de carregamentos distribuídos, tá bom? Que seria esse botãozinho aqui, uniforme, e esse daqui é o linear, tá? Então, aqui eu tenho a possibilidade de criar um carregamento distribuído na direção X e um carregamento distribuído na direção Y. Então, esses distribuídos que a gente tem costuma ser na direção Y. Então, de novo, crio, dou um nome, que eu vou colocar Q, 1, e um carregamento distribuído de menos 10 kN por metro. Seleciono a barra, né, porque o carregamento distribuído eu vou aplicar numa barra, e aí, menos 10 kN por metro. Ou seja, tá, pessoal? O que eu quero dizer é que vocês colocam o que vocês quiserem aí, só para mostrar um de cada coisa, como é que funciona. Aí, no canto superior direito, é onde a gente vai extrair os resultados. Então, ó, os íconezinhos aqui. Então, a hora que você clicar, não sei se não apareceu aí para vocês, mas ele pede aqui para salvar, tá, esse arquivo. Então, salvei aí com um nome qualquer. E aí, né, esse primeiro é o diagrama de força normal, que não tem nada. O segundo, diagrama de força cortante, e aí ele vai te dar o seu diagrama bonitinho, tá bom? Com os valores certos e tudo mais, se você colocou tudo direitinho. E o diagrama de momento, que é o terceiro, tá bom? E esse último aqui vai ser a deformação, a configuração deformada da sua barra mesmo, tá? Como ela ficaria depois de aplicar o carregamento. Só nessa parte aí do deslocamento, né, dela deformada,
que aí vai importar aquelas características do material que você colocou. Vocês já fizeram, né, introdução à ciência dos materiais, então, aquelas propriedades ali de elasticidade, coeficiente de Poisson e outras coisas. Então é isso, tá, pessoal? Com isso a gente consegue tirar os nossos resultados. Se vocês olharem, a gente consegue, né, ver todos esses valores, pegar valores intermediários, tá? Se a gente quiser, vai clicando no ponto da barra, então você vai ter os seus diagramas, os valores específicos, tá bom? Aqui, ó, lembra que a gente colocou um momento concentrado nesse ponto? Olha o salto no diagrama de momento. Aqui, a gente colocou as forças concentradas, né? Olha o salto da força concentrada. Ah, eu esqueci de falar um negócio do exercício ali, mas eu vou voltar. E a última coisa que dá para a gente ver também, além dos diagramas... Oi, alguém vai falar alguma coisa? Não, eu cliquei sem querer. Ah, beleza. Se você for aqui em Display, tem outras opções, né, que fica aí mais bonitinho de ver, mas você pode colocar aqui, ó, Reaction Values, e você tira aí os valores das reações de apoio, tá bom? Então, dá para conferir todos os exercícios aí da lista que vocês estão fazendo, né? Todos os exercícios que estão vindo aí para frente. Então, assim, obviamente que eu estou pedindo, né, as contas para fazer as coisas. Mas você tem aqui a possibilidade de conferir se o seu exercício está certo ou não, inclusive esse que eu estou passando, tá? Então, baixem esse programa, né? Uma ferramenta aí boa para vocês compararem esse tipo de coisa, né, o que vocês estão fazendo. Tem N aplicações, tem gente que usa, até o final do curso aqui está usando esse F2, que ele é muito prático. Assim, tem N também outros programas que fazem essa mesma coisa, mas esse é o que todo mundo usa, é o que pegou, tá bom? Então, tentem baixar ele, tá, para conferir as coisas. Qualquer dúvida aí do uso, vocês podem me consultar, não estou achando tal coisa, né? O carregamento está saindo certo, enfim. Qualquer coisa assim. E é isso. Tá bom? Então dá para você fazer esse probleminha. Então tá. Então é isso que eu tinha para falar do F2, tá bom? Para mostrar para vocês e pedir para vocês baixarem que dá para usar. Laura, pode falar. Qual que é a dúvida? Então, eu tô com uma dúvida na parte, depois que você coloca 4 e 6,92 aqui, em 1,5 metros, qual que vai ser a distância? Vai ser x menos 1,5 ou x menos... Tá, você está falando da seção S3. Isso. Tá. Então, você coloca o momento da seção 3 mais 5 vezes x menos 3. Isso. Aí, na parte da decomposição que você fez do 8 quilonewtons, fica 4. Aí, eu não sei, é 4 vezes x menos 1,5? Isso. Porque é o mesmo pensamento que você fez para o 5, né? Eu pensei que eu... Esse daqui é 1,5, né? Só que você tem que pegar essa distância aqui, né? Isso. Então, tudo isso é x, e aqui vai ser x menos 1,5. Não, é isso mesmo. Entendi. Às Obrigada. vezes, nesses casos também, se você faz soma de momento em relação a este ponto aqui, né, que você poderia fazer, você só tinha que achar a cortante antes, mas aí você tem distâncias fixas, né? Aqui, para outra força que está aqui também é uma distância fixa. Só mudaria aqui a distância do V, que ia ser o x. Só outra ideia, tá? Se você quisesse fazer em outro ponto. Fica um pouquinho mais fácil, mas não muito. Pessoal, mais alguém aí com alguma dúvida?
Se não, pessoal, eu vou abrir aqui o Syscad para fazer a chamada para vocês. Então, hoje, apesar de ter o exercício... Desculpa. O exercício é para entregar, mas como a aula hoje foi mais teórica mesmo do que só aquelas de exercício, então vou fazer chamada, mas o exercício tem que entregar, porque vale nota. Não, ok, aí é pelo mudo, tá? Pelo Igual mudo. no outro. Ah, tá Isso. bom. Obrigada. Acho que eu já até coloquei o link lá, tá? Ok, obrigada. Ô, Fábio, a lista vai ser para entregar também? Yes. Você colocou para dia 14, mas você não abriu para um negócio para entregar. Acho que só tá a data lá. Só tá a data? Eu que eu acho vou... que não tem um negócio para você colocar a lista. Assim, gente. Não, a gente tem que entregar assim. Fábio, Oi. eu tenho uma dúvida em uma questão da lista. Depois o senhor pode me ajudar? Boa. Ah, tá sem o link para entrega. Não, pode deixar que eu já coloco agora no final da aula. Só coloquei a lista mesmo, né? Entendi. Isso, Fábio. Não, tá bom. Valeu, viu? Valeu, obrigado você. Deixa eu só fazer a chamada, tá, pessoal? Que aí quem tiver dúvida pode ir saindo. Então, pessoal, quem quiser falar, quem quiser digitar aí. Ana Carolina. Presente. Ana Laura Paiva. Presente. Ana Luísa. Ana Vitória. Presente. Antônio. Daniel Marcontes. Presente. Fernanda Cordeiro. Fernando Maciel. Presente. Frederico Dentello. Gabriela Rodrigues. Presente. Gabriel Curcio. Presente. Gabriel dos Reis. Presente. Giovana Freitas. Presente. Gustavo Bernardes. Helena Paulino. Igor Henrique. Ai, aqui, perdão. Helena? Isso. Tá. Igor Henrique. Presente. Igor Marques. Presente. Isabela Sudano. Presente. Isa Caroline. Presente. João Henrique. João Henrique. João Vitor. Presente. Júlia. Kathleen, presente. Isso. Enrolei aqui, perdão. Lara. Presente. Larissa. Presente. Frederico tá aí, né? Laura Alves. Presente. Laura Moreira. Presente. Laura Ribeiro. Presente. Letícia Lima. Presente. Luana Maria. Presente. Lucas Rafael. Luiz Felipe. Marcos Vinícius. Presente, Fábio. Maria Elvira. Presente. Maria Luísa. Presente. Maiara Cassanho. Presente. Núbia Martins. Presente. Pedro Martins. Presente. Raíssa Teixeira.
Renan Matheus. Presente. Sofia Pellegrini. Presente. Suelen. Thaís Paulino. Tiago de Melo. Presente. Túlio. Presente. E Vinícius Tobinaga. Presente. E o Antônio Eduardo. Então, pessoal, obrigado, viu? Bom final de semana para todos. Qualquer dúvida aí, estou à disposição de vocês. E é isso. Bom final de semana. Aproveitem. Em casa, se Deus quiser. Tá Valeu, bom? Fábio. Bom final de semana. Até mais. Fábio, Oi, pode tirar a dúvida, né? isso. Deixa eu só parar de gravar aqui. Ok.